Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia no texto de Oséias, capítulo 14. E se Deus quiser hoje, a gente encerra o texto de Oséias. Eu não lembro nem quando a gente começou a exposição, se foi janeiro ou fevereiro, mas faz um tempo que a gente está em Oséias e pela graça de Deus a gente vai encerrar essa exposição hoje. Oséias 14, a partir do verso 1, irmãos. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quero convidar você a orar mais uma vez. Santo Deus, cuida da nossa mente e do nosso coração nesse momento agora, Senhor. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade, a Te conhecer mais e mais, Senhor, e a Te buscarmos de todo o nosso coração, Senhor. Cuida de nós, Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos. Amém. Eu estou com uma tossezinha chata, viu, irmãos? Devo parar, espero eu, que poucas vezes, se não tiver nenhuma crise de tosse, enquanto eu prego. Graças a Deus, de manhã eu consegui superar. Irmãos, esse texto, ele tem apontamentos importantes para a gente no encerramento da profecia de Oséias. Mas ele traz para a gente um ponto importante. Sabe uma coisa interessante? Sabe um traço comum da igreja brasileira nos dias de hoje, que pode nos envolver ou não diretamente? Tem a ver com riqueza, prosperidade. Muitos se utilizam de textos que se aproximam, se assemelham ou mostram a gente riqueza, prosperidade, volume, coisas, bens de valor, abundância na terra de Israel, terra que mana leite e mel. É interessante como muitas vezes a gente cai no conto do vigário e acha que realmente, não, o texto está falando disso aqui. E você já parou para imaginar? Esse texto de Oséias está falando que o povo se voltou para o Senhor, vai ser rico novamente, e essa riqueza é maravilhosa.
Irmãos, abundância, riqueza, tem a ver, primeiro, com bondade do Senhor, segundo, com um povo santo e não com a nossa vida pessoal. O Evangelho, ele tem se colocado nos dias de hoje como um Evangelho personalista. Então, se eu sou rico, que bênção. Se você é, problema seu. E o texto não está falando nada disso para a gente na noite de hoje. Ele vai trazer um cenário realmente de abundância conforme a gente for caminhando. De Deus falando das correções que o povo deveria fazer e que somente agora a trave dos olhos caiu e eles reconheceram que Deus é Deus, que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, muitas vezes, a gente personifica determinados relatos bíblicos e traz para a gente como se isso fizesse uma mudança muito grande. Se Deus tem dado prosperidade aqui na terra a você, meu irmão e minha irmã, glória a Deus por isso. Mas o que o texto está mostrando a gente não tem nada a ver com essa pessoalidade e tem a ver justamente como o povo de Israel olhou novamente para o Senhor. O texto de hoje, irmãos, apesar de falar de abundância, ele tem a ver com restauração. É sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Um povo restaurado é um povo redimido, que pode se tornar rico ocasionalmente, mas não necessariamente. E uma coisa que a gente precisa lembrar daquilo que Oséias traz para a gente aqui é que o povo já havia sofrido uma dura disciplina de invasão. Os assírios circundavam a nação de Israel, alguns já tinham sido levados há muito tempo, mas o Senhor assegura àqueles que se arrependem que Ele responderá. E é justamente em como o texto está dividido, do verso 1 ao 3, é o povo reconhecendo tudo aquilo em que eles deveriam ter feito e não fizeram. Dos versos 4 ao 8, é justamente o Senhor falando e reconhecendo de que eles poderiam ter feito isso muito tempo atrás. Ou de como nós somos insistentes na nossa pecaminosidade. E aí o verso 9 conclui mostrando a gente de que aqueles que chegarão, que farão uma boa luta e farão um bom combate, que vencerão essa batalha, são aqueles que entregaram e compreenderam que o seu caráter e os propósitos são do próprio Senhor, não nossos, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para o texto dos versículos de 1 ao 3, justamente Oséias mostrando a nós essa súplica de arrependimento. Isso é um chamado constante e diário ao nosso arrependimento. Uma irmã me fez um questionamento muito interessante a respeito dessa exposição da gente do Antigo Testamento. A gente traz muito contexto histórico e relato daquilo que estava acontecendo lá atrás, porque é importante para a gente se situar historicamente do que estava acontecendo ali. Mas hoje, a gente encerrando o texto de Oséias, a gente não pode se esquecer de que as profecias, elas não servem diretamente para nós, mas elas se aplicam secundariamente a nós, porque é palavra do Senhor, e isso precisa se aplicar no nosso dia a dia. A gente não está sendo perseguido por um outro povo, mas a gente tem sido perseguido espiritualmente por um outro povo que mora dentro do nosso mesmo país, que se chama a nossa mesma nação, mas que não comunga das nossas ideias, do nosso pensamento, e muito menos daquilo que a gente diz de como deve ser a vida. Então, Oséias, cuidadosamente, ensina ao povo de Israel em como eles deveriam responder, de como o Senhor estava lidando com eles para que o caminho pudesse ser aberto e que essa misericórdia do próprio Deus fluísse a esse povo. Vocês realmente se arrependeram? É isso que vocês estão me dizendo? Então acho que vocês precisam voltar os olhos de vocês novamente para aquilo que o Senhor já havia ensinado, do que vocês sabem, mas não pode ser do jeito de vocês. Costumeiramente a gente tem ouvido isso, tem sido uma máxima nos dias de hoje.
eu adoro a Deus do jeito que eu quiser. E Deus vai me aceitar, porque Deus ama todos. Veja bem, não confunda o poder de Cristo de salvação. O reverendo Gustavo falou disso na manhã de hoje, com a quem ele escolhe. O sacrifício de Cristo na cruz, ele tem a capacidade de salvar a todos. Isso não significa que ele salva a todos. Ele pode. Poder, ele tem. Se ele quer, aí é outra história. Existe um abismo. E essa ponte quem faz é ele próprio. Ele dá o caminho. Ele é o caminho. E ele mostra a gente como isso pode acontecer. Então essa súplica profética que Oséias está mostrando a gente, ele é um convite ao povo a confessar que eles haviam deixado a Deus. Então essa escolha do destino que eles haviam feito erroneamente anteriormente, esse é um elemento essencial para a gente entender que essa mudança, essa nova direção, para que ela seja bem sucedida, para que não haja dúvidas, precisa haver um movimento. E esse movimento precisa ser para o Senhor, o Deus daquela nação, para o Senhor que a gente diz que é o nosso Deus. Não é do nosso jeito, nem segundo as nossas próprias palavras, e o próprio relato bíblico fala disso. Que a gente não retire nenhuma vírgula e não coloque, não acrescente nada a respeito do que é relatado na Escritura. Então, essa imagem de comunhão que começa a ser reconstruída aqui no capítulo 14, é justamente mostrando a gente que Deus é um Deus de misericórdia. Na sua soberana graça, Ele cuida do seu povo. Então, o medo que o povo de Israel deveria ter era por conta de uma obstinação pecaminosa. Mas a partir do momento que o nosso coração se volta novamente para o Senhor, e a gente diz assim, não, basta, eu não quero mais isso. Isso é o que Oséias vai relatando aqui nesses 3 primeiros versículos. Ele diz aqui no final do verso 1, você caiu por causa dos seus pecados. Ele começa a mostrar a gente que o arrependimento do povo ele é necessário porque eles tinham tropeçado e eles tinham tropeçado em sua iniquidade. Ele mostrou isso lá atrás para a gente no capítulo 4 do tropeço. E ele reiteradamente falou dessa pecaminosidade no capítulo 7. E aí o verso 2 nos diz o seguinte, tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Veja que imagem interessante. Normalmente o povo no Antigo Testamento sacrificava o quê? Animais. Novilhos eram sacrificados em pedido de perdão. Mas o Senhor muitas vezes mostra ao povo de que não adiantava, e ele fala isso, foi falado anteriormente, de que não adiantava ele entregar os novilhos e a vida dele está sendo completamente funcionando às avessas. Esse funcionamento do povo de Israel é o que a gente chama hoje em dia de sincretismo. É até difícil para mim imaginar de que um cristão genuíno ele pode ser sincrético. Não, no domingo eu vou para a igreja. Na segunda-feira eu vou para o centro, na terça eu vou para a missa. Essa tentativa de amálgama aí, meus irmãos, isso não existe não. Isso foi reiteradamente batido lá atrás. Essa abordagem ponderada que Oséias está chamando o povo de Israel a ter, ele vai dizer o seguinte, existe uma ordem aqui. Ele diz para o povo tomar. Tomem. E isso vai sugerir o seguinte, para que eles se voltem, ou seja, pegue aquilo que foi seu e volte-se para aquela vida que você tinha. Então, um exemplo de que o profeta considera apropriado deve ser encontrado na parte final do versículo 3. E o final do versículo 3 nos diz o seguinte,
porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Eu vou falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente, mas é até estranho você ouvir um filho dizendo que é órfão. O abandono aqui ele foi invertido. Mas um pouco mais para frente a gente fala disso. Então, houve um tempo grande de exortação. E ele lembra o povo de que eles deveriam receber o bom do Senhor. E vai ser estabelecido que eles deveriam se comprometer ao responder a esse perdão. Osés estava dizendo, o Senhor vai perdoar. O Senhor realmente vai perdoar vocês. Agora, será que vocês farão por onde por conta desse perdão? É como se a gente muitas vezes vivesse brincando com o Senhor. E é como se a gente se acostumasse com essa vida de devassidão. Mas quando eles se voltam para Deus, que é o único e verdadeiro provedor, eles deveriam admitir que a conduta passada que eles tinham era fútil e errada. Então, quando é relatado acerca da Assíria aqui, no versículo 3, a Assíria não nos salvará, representa o povo tomando consciência de duas perspectivas muito importantes que a gente repetiu muitas vezes ao longo dessa exposição. Não vá pedir socorro ao povo vizinho. E tem um salmo que fala isso. E um hino também. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, em cujo Deus é o Senhor. Você não precisa ir buscar ajuda na Assíria, você não precisa buscar apoio político no Egito. Você não precisa ir para nenhum desses dois lugares. Então, o que eles estão dizendo aqui, que eles não queriam mais contato com a Síria, é que eles não precisavam mais, e eles estavam rejeitando o paganismo e a idolatria. Eles não negam que tinham feito ídolos e que tivessem adorado esses ídolos. Eles estavam admitindo a total inadequação da sua conduta. E eles reconheciam o dano que eles mesmos tinham causado no relacionamento deles com o próprio Deus. Eles tinham negado o privilégio de conviver da bênção do relacionamento com o próprio Deus. Você sabe o filho pródigo lá em Lucas 15? Que ele chega para o pai e diz que ele não era mais digno de ser filho. Essa perspectiva do órfão do versículo 3 é a mesma ideia. Israel, quando chega à plena consciência do lugar da rejeição que eles estavam sofrendo por conta da sua rebeldia pecaminosa e do lugar em que o pai os havia colocado, eles se reconhecem como órfãos. Mas Deus não deixou de ser pai. Eles é que não queriam mais ser filhos. Está entendendo a inversão? Não existe órfão com pai. Mas era como eles estavam se sentindo. Deus estava ali, no mesmo lugar, com os mesmos estatutos, as mesmas leis, com as mesmas definições de como deveria ser adorado e do que nós deveríamos fazer. E aí é quando Osés nos mostra justamente o segundo ponto do texto, em como Deus reage e responde a esse povo. E nos é apresentada essa resposta divina a partir do verso 4. E o verso 4 nos diz o seguinte: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. A ira do Senhor havia sido aplacada.
E é o Senhor claramente falando aqui através de Oséias, de que iria ter compaixão, de que ele tinha ouvido a oração do seu povo. E era uma oração, irmãos, de arrependimento. Era uma oração verdadeira e honesta do povo. O Senhor iria curá-los e iria restabelecer o gozo do seu amor, provendo todas as suas necessidades. E ele diz no final: Efraim será restaurado. Então, esse povo não estava mais escravizado às suas idolatrias, e eles recebem essa provisão perpétua daquele que demonstrava verdadeira preocupação pelo povo. Os teus perpétuos estatutos, se vocês permanecerem fiéis, eu permanecerei fiel a vocês. Enquanto vocês permanecerem me adorando, eu protegerei e cuidarei de vocês. E o castigo divino aqui é justamente definido como ferir. Sabe por quê? E ele diz aqui que irá curar o povo, porque anteriormente, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 13, ele disse que feriria o povo. Imagens terríveis que a gente viu. Não haveria mais nascimento no povo de Israel. As mulheres ficariam estéreis. Ele diz que os seios secariam, não haveria mais alimento. E o que é que ele traz agora? Eu curarei o meu povo. Abundância, cuidado, fartura. Então não se engane, meu irmão e minha irmã. Não existe abundância individual. Quando o povo abençoa o seu povo, ele não vai abençoar a mim e deixar você com fome, não. Quando Deus derrama a sua graça sobre o seu povo, todo o povo será abençoado. E essa reversão que nos é apresentada aqui é justamente porque havia algo sido imposto a eles anteriormente. Ele diz no capítulo 9 que não mais amaria. E agora ele diz: eu os amarei. Deus demonstrando que o seu relacionamento estava sendo restaurado com o seu povo, e ele não seria mais distante e frio, mas pessoal e cordial, plenamente restaurado, sem nenhuma reserva. Sabe o que é que Deus estava dizendo ao povo aqui? Eu não tocarei em mais nada do passado. Não é que Deus não soubesse, mas se o relacionamento estava sendo restaurado, o passado não precisaria mais ser tocado. É o Senhor mostrando a mim e a você, irmãos, e como a gente deve lidar com o perdão. Não é que a gente vai esquecer aquilo que foi feito contra a gente, mas eu não preciso tocar mais naquele assunto. Você não precisa ser uma goteira, como fala o livro de Provérbios, que não para nunca de gotejar. Então essa mudança em relação ao seu povo ocorre justamente porque Deus disse que a ira dele estava sendo desviada. Ele tinha anteriormente a sua majestade sendo confrontada por esse povo, por conta da sua infidelidade. Mas o versículo 5 nos diz justamente o seguinte: serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. O lírio, irmãos, eu não sei se você já viu, ela é uma flor belíssima, mas muito frágil. Então quem mantém o lírio vivo é justamente esse orvalho. Deus está dizendo para o povo de Israel aqui, e dizendo para mim e você, sabe o quê? Eu cuido de vocês nos mínimos detalhes.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tiver raízes profundas como os cedros do Líbano, independente da fragilidade que você possa estar passando, você está sendo regado pelo Senhor diariamente. E justamente o Senhor, Ele está mostrando que Ele é a única fonte da reversão do destino deles. Então quem resolve destino, quem é o Senhor do destino da sua vida, meu irmão e minha irmã, é o próprio Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para que a gente mude uma vírgula do nosso futuro. O Senhor não virá mais contra o povo de Israel, como foi visto no capítulo 13, como um lobo, um leão ou um urso selvagem, mas agora ele vem como um orvalho, que silenciosamente e cuidadosamente goteja e cuida nos mínimos detalhes. E a promessa da aliança traz ao povo justamente uma influência revigorante, que promove novidade de vida. Então, quem alimenta a igreja, irmãos, quem torna ou quem mantém a igreja vicejante, não somos nós, é o próprio Deus. É Ele que planta, é Ele que rega e é Ele que dá crescimento ao seu povo. O povo brotará. E essa imagem é usada justamente positivamente para indicar o desenvolvimento e a floração de uma planta assim como ele fala dos lírios. Dessa árvore grande que finca as suas raízes. Com raízes profundas nesse Deus. Uma imagem de estabilidade e permanência. Aquele que é filho, ele não fica brincando de ser crente. Você não passa um mês na igreja e 6 fora. Você permanece constantemente na igreja. E o verso 6 nos diz o seguinte: os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Veja que interessante. Ele fala do cedro do Líbano no final do verso 5. Ele fala do cedro do Líbano no final do verso 6, que a gente acabou de ler. E ele fala do cedro do Líbano no final do verso 7. É uma região linda. Região montanhosa com um vale belíssimo. E ele está dizendo o seguinte: vocês serão tão vicejantes quanto essa região. Deus está falando de abundância, de crescimento, de restabelecer aquilo que havia sido perdido. E essas afirmações ampliam e trazem termos em hipérboles para a gente, de coisas grandes e virtuosas e vicejantes, justamente porque Deus está colocando a sua mão novamente sobre o seu povo. Essas raízes estão firmemente fincadas no solo, justamente porque Deus está cuidando da sua igreja. E os galhos, as folhas e os frutos crescem. E essa abundância e beleza tem a ver com tons reais de majestade. Mas não é a nossa majestade. É a majestade do próprio Deus. Então, uma igreja viva, abundante, é para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Então você está vendo que o que Deus está nos mostrando aqui em relação à abundância, grandeza, é tudo em referência a Ele. Não é, a nossa vida ela não pode e não deve ser autorreferente. Não é em nós, mas é sobre Deus. Então a gente não pode levar e conduzir uma vida autorreferente. Na verdade, a gente deveria ter uma vida teorreferente.
E quando a nossa vida se volta para o Senhor, e nós como comunidade, nós passamos a ter abundância de vida e plenitude de vida, não para que a gente diga assim, não, eu estou vivendo muito bem. É para que a gente honre e glorifique a Deus em tudo aquilo que Ele espera que a gente faça. Então a beleza dessa cena, ela é, digamos assim, fechada, aqui no verso 6, pela menção da fragrância da região. O único lugar que eu consigo fechar os olhos e pensar em beleza e fragrância aqui na nossa região é Garanhuns. Quando a gente fecha o olho, se você já fez uma vez lá, você já remete aqui na sua cabeça. E uma das coisas mais belas de Garanhuns tem a ver com uma cidade que ela é construída ao redor de 7 colinas. Então, quando o Senhor diz isso aqui para a gente, está dizendo o seguinte: eu cuido de vocês, irmãos, nos mínimos detalhes, de um jeito tal que vocês florescerão e o perfume de vocês, sacrifício, cheiro agradável. E o que é que o povo tinha dito? Eu não quero oferecer novilho. Eu quero que as palavras sejam como sacrifício a Ti, ó Pai. Que a nossa vida ela seja completamente oferecida ao Senhor. E o verso 7, ele nos diz o seguinte: os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira, a sua fama será como a do vinho do Líbano. É interessante porque essa imagem do vinho do Líbano não aparece em nenhum outro lugar. Porque muito provavelmente não deveria ser uma região que tinha muito vinho. Mas o Senhor está montando uma imagem aqui tão bonita para a gente, de perfeição, de abundância, de fartura, que Ele coloca também essa perspectiva. Independente da quantidade do vinho que possa surgir da região ali, do Líbano, que não era um país na época, só para você não confundir, por conta de tudo isso que Ele mostrou a gente aqui. Então, aqueles que habitam a sua sombra, como sendo uma descrição das pessoas que pela fé se uniam ao próprio Deus e desfrutavam dessa proteção fornecida pelo próprio Deus através da comunidade de Israel, essa era uma referência a uma reorientação espiritual causada pelo arrependimento. Eu quero estar debaixo novamente do Teu cuidado, ó Senhor. Eles estavam retornando possivelmente de um exílio, como relatou o texto do capítulo 11, talvez. Então, a gente pode tranquilamente argumentar que essa mensagem ela olha justamente para uma incorporação dos gentios à nova comunidade israelita. São textos e imagens como essa que mostram a gente de que o povo de Israel tinha entendido justamente tudo errado em relação àquilo que deveria ser feito. Vocês serão uma nação exemplo e vocês não vão colocar o povo que está ao redor de vocês para dentro para que vocês se tornem idólatras, não. Vocês serão exemplos, crescerão e irão se expandindo e proclamando. Então era uma ideia de proclamação e espalhamento. E não coloca os idólatras para dentro e implode isso aqui. E essa imagem de revitalização desse povo que estava revigorado pelo próprio Deus, como ele diz no capítulo 14, aqui o verso 5, eles brotarão como uma videira, que é um símbolo perene para o povo de Israel. Seja uma videira ou uma oliveira, são imagens muito fortes para aquele povo. E o versículo 8 fecha esse trecho falando o seguinte: ó Efraim, que tenho eu a ver com os teus ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto.
Sabe quando uma pessoa que já foi cristã chega para a gente assim, não, mas eu tenho pedido a Maomé, a Buda, seja lá a quem ele peça. Que você faz assim, não é possível não. Fulano estava outro dia na igreja, agora já está pedindo. É o que Deus está falando para o povo aqui. Essa ênfase que mostra para a gente o repúdio do Senhor, Ele chegando para o povo e diz assim, eu esperei por vocês pacientemente. E o Senhor diz, eu não tenho nada a ver com esses ídolos. E a minha paciência se esgotou. O Senhor já estava no limite com o povo de Israel. O que é que eu tenho a ver com esses ídolos? Mas o Deus de Israel, o Senhor que fez alianças ao longo de todo o Antigo Testamento, Ele havia se comprometido e jurado, eu cuidarei dele. E isso é mais uma reversão que é mostrada a mim e a você no texto, da ameaça anterior envolvendo o mesmo termo, mas não mais a espreita para atacar o povo. Mas agora a gente tem um Deus altruísta, cuidando de toda a situação, suprindo cada necessidade deles. E embora essas árvores perenes fossem adequadas como uma imagem de vida, elas não davam frutos. E a gente precisa de uma outra imagem por conta disso. E vai ecoar um contraste, como a gente viu no capítulo 8, verso 4, que o Senhor diz assim, não de mim, porque o Senhor é a verdadeira fonte de vitalidade e prosperidade no seu povo. E aí, irmãos, é quando eu e você, como igreja do Senhor, respondemos a seja lá quem for, de que nós não dependemos do nosso próprio dinheiro, a gente não depende do nosso próprio emprego, a gente não depende daquilo que qualquer outra pessoa possa nos prometer. Não existe governo certo, não existe lado A ou lado B. Ou você é de Cristo, ou você está travando uma batalha contra Cristo. A verdade é essa. E aí nos é apresentado o conselho final no versículo 9, terceiro e último ponto da nossa meditação dessa noite. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Essa referência ao sábio aqui no início do verso 9, ela contrasta justamente com a insensatez do povo de Israel no capítulo 13, versículo 13, em que o texto fala de uma estupidez do povo. E justamente esse recurso usado por Oséias para concluir as suas memórias proféticas, ele exige da gente um pouco de atenção nesse final. Porque justamente ele fala no presente e apontando para o futuro, lembrando das sérias consequências que o Senhor havia transmitido anteriormente. Então a exortação, irmãos, é para que a gente tenha discernimento e olhe para o Senhor, assim como o salmista, no Salmo 107, nos lembra. Salmo 107, no versículo 43, nos diz o seguinte: os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quando Israel obedientemente seguiu o Senhor, eles foram caracterizados como os sábios e como aqueles que possuíam entendimento. Então, essa é a última menção de Oséias a um dos termos chaves
dessa profecia. Porque vai além do conhecimento dos fatos, para um conhecimento interior da verdade e dependência. Então, uma pessoa que não conhece ao Senhor e que se apega simplesmente aos fatos históricos dos relatos que a gente vê aqui, ele não vai entender essa cobrança de dependência ao Senhor da aliança. E é quando ele faz com que a gente olhe novamente e pense o seguinte: os caminhos do Senhor definem a conduta e as atitudes que ele requer do seu povo. E essa é a única maneira de viver que pode trazer a sua proteção e aprovação. E a consequência disso, os mandamentos do Senhor dividem a humanidade. Então nós não somos divididos por raça, nós não somos divididos por gênero, nós não somos divididos por pensamento político, economicamente. A divisão é os que creem e os que não creem. E a gente deve fazer isso com temor e tremor. Sabe por quê? Os justos, aqueles cujo comportamento se conforma à norma instituída por Deus, andarão, conduzirão as suas vidas com sucesso, porque eles seguem o que Deus deseja e requer deles. Porém, em oposição a estes estão os rebeldes. Ele não usa a palavra ímpios. A profecia de Oséias, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, se utiliza da palavra rebeldes. Aqueles que obstinadamente rejeitam as ordens do seu soberano são incapazes de negociar com sucesso a rota que se encontra diante deles na vida e, por isso, eles mesmos se condenam a serem mal-sucedidos. Como é que a gente pode concluir a meditação dessa noite, irmãos? Duas súplicas ecoam por todas as páginas das Escrituras. A primeira delas é a seguinte: venham. Mateus 11, 28 fala disso. Mas existe uma segunda: voltem. Deuteronômio 4, 30. Lamentações 3. Joel 2, Amós 4 e tantos outros textos. Voltem-se para o Senhor, Deus da vida de vocês, que prometeu tudo aquilo que nós conhecemos, mas que nós precisamos andar no caminho dele. Estão lembrados do pai da parábola? Que nem permitiu que o seu filho terminasse de falar. Já queria vesti-lo, já queria botar um anel de novo no dedo, para começar a celebrar. Do mesmo modo, irmãos, o nosso Pai, Ele mostra a compaixão àqueles que o temem e reconhecem a sua própria fraqueza. Voltar-se ao Senhor tem a ver com arrependimento. E o Senhor nos chama mais uma vez, porque a compaixão de Deus para com os órfãos encontra a sua expressão suprema na promessa de Cristo. Eu não vou deixar vocês órfãos. João 14, 18. Sem compaixão, desprotegidos, desamparados. Ele nunca deixa ou abandona o seu rebanho, mas constantemente provê consolo e todos os recursos de que nós precisamos para enfrentar e superar todos os desafios que nos confrontam. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. A gente precisa se lembrar constantemente das palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas. O verso 14 nos lembrou de que a ira do Senhor foi desviada. E isso mostra para a gente a realidade sobre a qual o derramamento da bênção divina é baseada.
mas ela não explica como ela será derramada. Ela não é, irmãos, a consequência de um capricho divino, por exemplo, nem a consequência de uma mudança de atitude da parte do povo. Ela é baseada justamente na realidade eterna desse amor eletivo de Deus, que soberanamente escolhe aqueles que Ele chama para serem os seus e que providencia a salvação em Cristo. O justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. E isto é amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. É na cruz que o espontâneo e restrito amor de Deus é plenamente revelado. Deus exige que a gente faça uma escolha. A Bíblia coloca diante de nós os termos dessa escolha, muitas vezes descrevendo como uma viagem para um certo destino. Uma rota é prescrita pelo Senhor. Nesse caminho reto pode haver características que são indesejáveis ou até mesmo inexplicáveis para nós. Porém, há uma garantia. Esse é o caminho que conduz à vida. Você entrará no peregrino da alvorada ou ficará fora dele? A única alternativa é seguir o caminho que parece melhor ao homem, mas somos assegurados de que esse caminho termina em morte. Também somos advertidos de que o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o homem sábio presta atenção aos conselhos. E esse conselho é bom e eu preciso dar a você. Aqui, irmãos, se encerram os conselhos de Oséias, a Igreja de Casa Caiada, no dia 9 de julho de 2023, às 20 horas, 10 minutos e 40 segundos. A pergunta ensurdecedora que eu espero que não cale a sua mente e o seu coração no dia de hoje e ao longo dessa semana. Será que prestamos atenção a eles? Hoje você tem uma solução fácil. Antes, os nossos irmãos não tinham. Você pode recorrer a todas as pregações que fizemos no YouTube ou no Spotify. Antes você não tinha essa mamatinha, não. Mas eu espero, irmãos, que realmente o Senhor transforme a nossa mente e coração para que a gente se apegue a Ele. Se pendure, meu irmão, não tenha medo, não. O Senhor pede para que a gente se pendure de verdade nele. Não se apoie em você, não confie em você, não confie no seu coração. Confie em tudo aquilo que Cristo fez por nós, que tem nos sustentado e que prometeu que o nosso futuro é com Ele. Que possamos fazer isso para a sua honra e glória. Vamos orar? Santo e eterno Deus, te somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu fazes por nós, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu amor que é maravilhoso e por tudo aquilo que Tu tens feito sobre a Tua igreja, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a Te honrar com a nossa vida, a Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Que possamos ser chamados de Teu povo, daqueles que Te servem e daqueles que Te amam. Cuida de nós, ó Pai. Amém.